Capítulo 7. Fugiu do urso e caiu entre lobos. A cela era pequena, escura e fria. Depois que seus olhos se ajustaram a ponto da luminosidade ambiente ficar visível, viu um catre junto à parede. Percebeu também que se abrisse os braços, tocaria as duas paredes laterais. A porta era provida de uma pequena abertura na parte superior, pela qual os guardas introduziam a lanterna para inspeções noturnas. Seus ossos doíam pela inatividade. Arrancou as botas penosamente e colocou os pés na úmida parede de concreto. Após o balanço constante do trem, o batido regular das rodas do vagão e o murmurio da conversa dos companheiros, o silêncio profundo e a quietude do quartinho faziam-lhe um túmulo. Ivan ficou deitado no recinto, frio, sem conseguir alívio para o cansaço, num sono reparador. As palavras do velhinho, guerreiro e operário, cruzavam sua cabeça incessantemente. Misturadas ao eco do barulho rítmico das rodas do trem, pensou uma vez mais na experiência que tivera no planeta celestial com o anjo. Ainda há muito trabalho para você realizar na terra, dissera ele. Guerreiro e operário? Uma sensação de medo pairou sobre ele como se fosse uma camada de gelo. Suspensa acima da cama, na escuridão da cela. Qual seria o trabalho? E qual seria a guerra? E aquele temor aproximou-se um pouco mais, como se fora uma chapa árida por rosnadas. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, e não serei abalado. A sala de interrogatório do presídio ficava num edifício de concreto, não muito distante da ala das celas. Era bem espaçosa. Um assoalho de madeira bastante gasto. O radiador do sistema de aquecedor estava pintado e corria por toda a extensão da parede, o que recordou Ivan sua sala de jardim de infância da escola da fazenda coletiva. Uma escapadinha cujos degraus estavam enfeitados com
samambaias. Levava uma pequena plataforma ao fundo, na qual se via um retrato de Lenin. Ivan compreendeu que o aposento era utilizado também para reuniões de caráter cultural. Um oficial da cadeia sentava-se a uma mesa grande, coberta por uma toalha roxa, e que se encontrava num dos lados do aposento. Havia outra mesa próxima à primeira, a qual se assentava 4 homens à paisana. Mas foi o oficial quem se dirigiu a ele. Em suas mãos estava o prontuário de Ivan. Muito elogiável que Moseivski tivesse prestado juramento de lealdade ao Exército Vermelho. Muitos batistas haviam se recusado a fazê-lo. Ele começava bem, mas logo se revelava um agitador não desejado. Se corrigir, atentou-se às velhas crenças religiosas, rejeitando a doutrinação socialista soviética e procurando influenciar outros a fazer o mesmo. Por isso, sua lealdade para com o Exército Vermelho estava sendo questionada e sua atitude para com as autoridades estava perturbando seu treinamento militar. Apesar dos dedicados esforços de seus superiores que tentavam reeducá-lo, Moseivski a tudo desprezava e causara várias vezes incidentes nos quartéis onde estivera, por causa da sua maneira de provocar a própria anarquia. O Estado lhe concedera diversas oportunidades de modificar seus pontos de vista, e isso só vinha demonstrando a elemência dos líderes. Não havia mais dúvidas de que as evidências contrárias a ele eram inúmeras. Será que sabia que seus atos podiam levá-lo a julgamento e a acarretar-lhe uma pena de 7 anos de detenção? O júri podia alegar violação do artigo número 142 do Código Penal, já que ele confessava abertamente pertencer a uma seita batista clandestina. Podia-se apelar também para o artigo 181 e 182, que faziam referências a falsos testemunhos. Já estava provado que suas conversas, em grande parte consideradas mentiras absurdas e impossíveis, e que várias vezes ele cometera perjúrio. O artigo 190, parágrafo 1º, que fala da distribuição de literatura subversiva, também podia ser mencionado, pois em sua correspondência ele usara de termos difamatórios ao Estado soviético e ao próprio Exército Vermelho. Havia tirado fotocópias de cartas enviadas de seus familiares e agora constavam dos autos provas contra ele. Quando a violação do artigo de número 58, parágrafo 10º, que diz respeito à agitação antissoviética, e sua situação era realmente grave. Agora ele se encontrava entre os muros de uma prisão,
Mas apesar disso, era-lhe oferecido mais uma oportunidade de aceitar a reeducação que lhe seria proporcionada em Saversdorf. Se recusasse a cooperar com eles, usariam de medidas mais persuasivas. Ivan respondeu-lhes. Então, falando lentamente e procurando pensar em cada palavra que dizia, às vezes encontrava grande dificuldade em expressar, já que não podia empregar o seu dialeto nativo. Quando estava cansado, não conseguia lembrar bem os sufixos russos e tinha dificuldade na construção de certas frases. Não fiz nada contra o Estado soviético, disse. Sempre desejei cumprir minha obrigação para com o exército sem transtornos, mas ao mesmo tempo manter minha devoção a Deus. Quanto aos tumultos de que me acusam, são sempre os outros que os provocam, não eu. E quanto a ficar aqui 7 anos, se for da vontade de Deus, ficarei, senão serei enviado de volta ao meu quartel, amanhã mesmo. Disto eu estou certo. A nova cela para onde foi transferido era simplesmente um cubículo de cerca de 1 metro quadrado, que mais parecia uma jaula. Um banco semelhante a uma carteira escolar ocupava quase todo o espaço da cela. Como a outra era bem fria e não possuía iluminação, durante 2 dias ele permaneceu ali, encolhido no banco, envolvido apenas pelos seus braços e pelos braços escuros do tempo, numa quietude que era quebrada apenas de longe em longe, quando a porta era aberta para lhe entregar sua ração de pão e café ralo e pegarem a vasilha sanitária. 1 ou 2 vezes foi despertado por uma sufocante sensação de pânico após alguns instantes de sono. Mas a presença de Cristo era tão sensível que chorava de alegria e sentia amenizar-se a agonia da cabal e úmida cela. Cãibra nos membros enregelados eram constantes. Quando ao final retirar da cela e ele se viu banhado pela luz do corredor, uma queimação lhe percorreu os músculos. Um guarda fustigou com a ponta da metralhadora, conduzindo-o através da intensa friagem do pátio até a sala de interrogatório. O mesmo homem da ocasião anterior achava-se ao lado da mesa, correndo os dedos por um chilete de correia que trazia atado em seus dedos. Bem, então você saiu de sua toca e está respirando o nosso bom ar socialista. Parece que nesses 2 dias não quis perder tempo em pedir para ser solto. Deve ter pensado bastante. Talvez agora esteja disposto a retirar as viseiras
que colocou em seus próprios olhos e penetrar no verdadeiro mundo soviético. Ivan sentiu as pálpebras arderem à pálida luz do sol. Sobreveio-lhe a absurda ideia de que, quando fosse falar, sua voz sairia fraca demais para ser ouvida. Mas combateu tal tolice. O rosto do oficial como que brilhava à sua vista. As palavras lhe chegaram aos ouvidos muito lentamente. Há um verso da Bíblia, respondeu, que declara que a vida do crente está escondida com Cristo, em Deus. Para mim, tal fato se constitui no verdadeiro mundo. E eu estou nele. Aquela resposta de Ivan, o homem ficou paralisado e sem falar por alguns minutos. Arrancou do chicote e golpeou a mesa num gesto dramático. Depois, sem desviar os olhos do rosto de Ivan nem por um instante, bateu de novo e outra vez, como se agredisse um animal. Quando criança, Ivan presenciara um operário bêbado espancar um boi. O animal estava amarrado a uma cerca e com a canga sobre os ombros. Era-lhe impossível escapar aos algozes. O chicote do homem retalhava os dorsos do pobre bicho, arrancando-lhe sangue que escorria pelas patas e pingava na lama. De repente, Ivan sentiu-se dominado pelo pavor. Nosso mundo é real, berrou o oficial, avançando para ele, tremendo. E com o braço que empunhava o chicote erguia. Pensa que Deus pode protegê-lo agora que o guarda? Pensa que ele é o seu guarda-costas? Pensa que ele está aqui? Veremos o que vai dizer quando perceber que seu Deus não virá livrá-lo da realidade que serei eu para você. Ivan preparou-se mentalmente para receber o tal golpe, mas o outro girou nas mãos dele e girou nos calcanhares e se afastou. Suas passadas ecoavam como tiros de revólver ao longo do grande salão. No momento seguinte, surgiu 2 guardas que conduziram Mozeivski de volta ao seu cubículo. A porta da cela aberta pelo próprio guarda, o rapaz hesitou, intimidado pelo medo. Entre, entre, berrou ele, erguendo o rifle às suas costas, com um empurrão que o fez deslizar pela cela dentro. A porta foi batida e trancada. Sentiu água espirrando em suas botas e depois percebeu que ela descia pela parede. Uma luz baça dentro de uma caixinha protetora pendia do teto abaixo, parcialmente escondida por uma série de canos recobertos de gelo. Desses também gotejava águas escorrendo das costuras e
esguichando das funções, em direção a um ralo no chão, também já recoberto por uma camada de gelo. Logo, notou que era impossível fugir ao suplício daquela água gelada. Seu capote ficou logo empapado, e o líquido lhe escorria pela nuca e descia pelas costas. Quando tentava encolher-se dentro das suas roupas, veio-lhe o impulso de bater a porta. Em questão de minutos, tremia incontrolavelmente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Através da cortina de água, percebeu fixo nele os olhos de um guarda que o espiava pelo orifício da porta. Constante os meus passos quando sofri perseguições. Recolhesse as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retiradas os meus inimigos. Bem sei disso, que Deus é por mim. Depois de alguns instantes, ele descobriu que, comprimindo-se contra um cano da cela, às costas encontrou a água que escorria parede abaixo, conseguia livrar-se da maior parte das gotas. Várias vezes ele repetiu para si mesmo as palavras do Salmo que lhe pareciam vir de fora dele mesmo, da atmosfera da cela. Ao mesmo tempo, porém, sua mente, desligada dos versos que agora recitava aos berros, desejava com desespero escapar àquele tormento. Com o passar do tempo, o tremor foi cedendo lugar a uma excruciante dor que se iniciava em suas juntas e chegava-lhe às costas e a cabeça, os pés encerrados nas botas e ensopadas doíam terrivelmente e ele caiu ao chão. Meio ajoelhado sobre a água e o gelo, começou a imaginar que se encontrava no interior de uma catedral ortodoxa, entre as fileiras de velas que ardiam, desprendendo calor, sua luz refletindo-se nas imagens ricamente adornadas. Várias pessoas estavam por ali em atitude de adoração, e um esplendoroso misto de música, louvor enchiam o templo, mas o culto era longo, muito longo. Desta vez, o interrogatório foi realizado numa das dependências do próprio prédio das celas. Uma imensa sala empedrada, com uma lareira acesa junto à escrivaninha. Ivan estava deitado num divã. No outro lado do aposento, próximo a ele, um aquecedor elétrico fornecia um calor agradável.
como e quando fora trazido para ali. Não fazia a mínima ideia. Ao voltar a si, sentiu um cheiro de pano chamuscado. Colocou-se de pé, notando que seus músculos estavam entorpecidos. Uma janela alta, protegida por barras de ferro, as paredes secas, os oficiais da prisão foram as primeiras coisas que ocuparam seu campo de visão. Mas logo fugiram quando ele tombou para baixo. Um guarda postado atrás dele soltou um palavrão e sacudiu-o violentamente, recolocando-o em posição. Um dos oficiais dizia algo que lhe parecia irrelevante, mas, mesmo assim, esforçou-se para prestar atenção. Sentia-se muito doente. Receba a sua ração de pão e café. Estamos resolvidos a só permitir que retorne a Kiev quando estiver ajustado aos modos de um perfeito cidadão soviético. Foi a ordem que recebemos. Até agora você tem se mostrado muito teimoso, Mozeivski. Mas eu creio que nós também já lhe provamos que não conseguirá o que almeja. Logo que demonstrar desejos de se reformar, nós lhe daremos por satisfeito os nossos desejos. Então o libertaremos e tomaremos providências para que reinicie seu serviço militar, como é plano do exército e seu dever para com a União Soviética. Uma xícara contendo um pouco de café ralo foi depositado na mesa ao seu lado, e sobre ela um prato de estranho com um pedaço de pão. Ivan levou a xícara aos lábios, aspirando o vapor que dela se desprendia. O vinho da comunhão, da ceia do Senhor, nunca lhe fora tão sagrado como aquela vasilha de café. As palavras de Cristo acudiram-lhe à mente. Isto é o meu sangue. O sangue da aliança que, derramado em favor de muitos, invadindo por uma onda de amor, Ivan sorveu todo o café. Depois, reverentemente, tirou uma ponta do pão. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Temos aqui alguns papéis, Mozeivski, que talvez você queira assinar. Contudo, o oficial são declarações de que está disposto a cooperar integralmente com o coronel Mazins, que é o comandante do quartel de Kiev, e a obedecer todas e qualquer ordenanças recebidas de qualquer divisão, durante todo o tempo de serviço que lhe resta no Exército Vermelho. Quando você acabar de comer, tudo o que quero é sua assinatura, e então começarei a tomar providências para a sua soltura. Nos dias que se seguiram, Ivan viu-se mergulhado ainda mais profundamente no mundo dantesco da prisão. Você será enviado para o quartinho dos congelados. Segredou-lhe um velho guarda. Ceda, meu filho.
senão acabará sendo morto. Quantas horas aguenta na cela de refrigeração? Pensava. As paredes estavam recobertas de uma fina camada de neve. Notou ele que a porta se fechou com um ruído cavo. E com o passar das horas, o medo de intensificar a dor começou. E a porta permaneceu cerrada. A brancura da sala parecia rebrilhante. Por fim, conseguiu acalmar-se e, recorrendo à recitação dos versos bíblicos, recordando-se de seu lar e concentrando-se sobre o maravilhoso paraíso iluminado onde vivera pelo menos um pouco de tempo, e mais onde ele viveria um dia. Pouco a pouco, tanto o medo como a dor foram descrescendo, e ele sentiu-se sonolento. Profundamente agradecido, deitou-se no piso daquela cela. A princípio, ele pensou que aquela sensação de pressão e compressão fora parte do seu sono. Era um cosmonauta vagueando por um espaço gelado, mas o macacão pressurizado era real, assim como eram os berros que ouvia. Vai ceder? Vai abandonar sua crença? As palavras eram como dardos aguçados que o chamavam à consciência. Estava se asfixiando. Não podia respirar. O espaço estava cheio de anjos envoltos em luz, e iam e vinham, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Se eu explodir, serei lançado nos céus, pensou. A expressão foi aumentando e Ivan tentou libertar-se, queria sair dali e partir para o maravilhoso planeta que visitara com o anjo. Vai abandonar sua crença? Nós testaremos com a compressão. Mude de ideia, senão ficará aqui 7 anos. Não estava certo se eles o ouviam ou não, mas esforçou-se para falar e sua voz saiu sufocada. Se for da vontade de Deus, eu fico. Senão, amanhã eu vou. O oficial da prisão atirou um maço de cigarros vazio na cela, na cesta de lixo, junto à escrivaninha, e começou a procurar outro na gaveta. Acendeu um cigarro, tragou a fumaça pensativamente. Ele não tinha outra instrução de como proceder com Mozeivski. Sendo soldado, ele deveria ser julgado e sentenciado por um tribunal militar. Naturalmente, poderia mantê-lo em Svernovac se o desejasse, mas não tinha permissão para isso. Tecnicamente, o comitê da prisão tinha completado seu trabalho e sua obrigação estava cumprida. Durante 12 dias,
ele fora submetido a todos os tipos de interrogatório possíveis e a melhor técnica de reeducação. Haviam utilizado todos os recursos, menos enviá-lo de volta a Kievsk, num caixão. Ivan teria uma longa e cansativa viagem de trem, de regresso ao quartel. Durante a jornada deveria se restabelecer e também teria bastante tempo para pensar no futuro que o aguardava. Agora os oficiais de Kiev e Odessa que resolvam o que se fará dele. Não poderiam argumentar que seus métodos não lhe tinham sido aplicados. Severovsky lavava suas mãos com respeito do soldado Mozeevsky. Os olhos do homem foram atraídos para um pássaro que pousava na neve, cujo seu parapeito, a neve estava suja e o parapeito da janela, ele conseguia ver o pássaro. Ele estava bicando as migalhas de pão que ele colocara ali. Desde que as novas indústrias haviam sido instaladas, as aves vinham diminuindo muito a cada ano. Ficou a observar o pássaro com certa ansiedade. O céu estava escurecido pela poluição. A neve era escura. Ultimamente, tudo estava ficando sujo.